Dentro dessa possibilidade, o senhor estaria com o seu nome à disposição? Eu tenho uma definição pessoal e tomada com o meu grupo político já definida. Não vou concorrer à vereança no próximo ano, mas já coloquei o meu nome à disposição do PDT para duas situações básicas. A primeira delas, deixando claro, pela minha experiência, pela experiência que tenho com essa cidade, pela minha relação com a cidade de Porto Alegre, fui presidente de sindicatos bancários em Porto Alegre, fui presidente da Central Única dos Trabalhadores no Estado, mas a partir dessa cidade, tenho uma forte relação com os movimentos populares, com o movimento sindical, com a juventude, o movimento das mulheres, o movimento cultural, enfim, tenho uma forte relação com a cidade de Porto Alegre. Fui vice-prefeito na gestão do então prefeito Raul Ponte, fui secretário de governo, fui o vereador mais votado em toda a história dessa cidade, tanto do ponto de vista dos votos brutos, foram 40 mil votos, ou percentuais, 6,18% da população de Porto Alegre. Fui presidente da Câmara de Vereadores e hoje sou secretário do Planejamento. Então, eu tenho com esta cidade uma relação muito forte, uma relação que ultrapassa todas as camadas sociais, todos os bairros, e faz com que eu tenha uma relação muito intensa com os problemas e as soluções da cidade de Porto Alegre. Por isso já coloquei o meu nome à disposição do PDT, para que, se o PDT decidir, de forma autônoma, lançar candidatura própria à Prefeitura de Porto Alegre, eu estarei fazendo a disputa interna. Sei que o deputado Vieira da Cunha também é pré-candidato e nós estaremos fazendo o debate para, tomando-se a decisão de que o PDT terá candidatura própria, eu pleitearei, farei o possível para representar o PDT nesse processo. Mas também já deixei claro à executiva regional do PDT, porque assim fui sondado pelo presidente Matheus Schmidt, que o meu nome também está à disposição para compor uma coligação na chapa majoritária. Eu sou um homem absolutamente partidário. Se o PDT decidir compor ou com o prefeito Fogaça, ou com a frente de esquerda, ou com o próprio PT, o meu nome estará à disposição para que este debate aconteça em alto nível, obviamente utilizando a minha experiência para, quem sabe, continuar contribuindo com a próxima administração de Porto Alegre. Nos bastidores corre a informação de que o senhor seria um candidato a vice do Fogaça. Obviamente, esta é uma das conversas que o PDT tem realizado. A nossa executiva regional, através especialmente da figura do nosso presidente Matheus Schmidt, através da figura do nosso presidente metropolitano Alexandre Rambo, tem realizado discussões com os partidos que compõem, enfim, não somente hoje a frente que comanda a Prefeitura de Porto Alegre, mas também com outras agremiações, o que é absolutamente normal. E o meu nome tem sido sondado, tem aparecido como um possível candidato na chapa encabeçada pelo prefeito José Fogaça. Esta não é uma decisão a ser tomada por José Fortunati. É uma decisão a ser tomada pelo PDT. O que eu tenho procurado contribuir nos debates nacionais, nos movimentos de ponta do PDT, com grupos de pedetistas e trabalhistas, é colocar uma discussão que aponte claramente uma forte reflexão sobre a administração de Porto Alegre, não somente esta última, mas ao longo dos últimos 20 anos, os problemas enfrentados, as soluções e principalmente já apontarmos para, a partir de 2009, uma nova gestão para o município. E nesse caso, eu acho que poderei contribuir com o meu partido e com a cidade numa futura gestão. Mas quem decidirá isso de forma democrática é o partido como um todo. Questão do governo Lula, Fortunati. Qual a sua avaliação do governo Lula? O governo Lula... Cabe ressaltar que o PDT faz parte Exato. do Lula. Né? Começou, na verdade, nós começamos a fazer parte do governo Lula no primeiro mandato, obviamente, por uma compreensão do início do governo Lula, especialmente na área financeira, na área que mexe com o país, com a indicação de Meirelles para o Banco Central, o nosso grande coordenador, então presidente Leonel de Moura Brizola, acabou decidindo que deveríamos nos retirar, que foi uma decisão absolutamente acertada naquele momento. Depois disso, o PDT, já no segundo mandato, de forma tranquila, em novas negociações com o próprio presidente Lula, entendeu
que deveria dar a sua contribuição para o segundo mandato do presidente Lula. Eu contribuí para que esta decisão acontecesse. Eu entendo que o PDT faz parte de um determinado campo. Quando digo campo, não é determinado governo. Independente de governo, os partidos têm determinadas compreensões éticas, filosóficas, morais, políticas e teóricas que devem ser consideradas. E nesse aspecto, eu entendo que o PDT faz parte de um determinado campo. Esse campo, isso inclui, naturalmente, o PSB, o PCdoB, o PT, o PMDB do Rio Grande do Sul, com toda certeza, está incluído nesse campo. Então são partidos que compõem uma determinada vertente de pensamento. Bom, vem a seguinte indagação, e esta indagação sempre aparece, especialmente quando debatemos com a nossa militância de base. Mas durante o governo Lula acabaram aparecendo vários casos de corrupção. Valério Duto, Mensalão, Mesadão, a Operação Sanguessuga, que contaminou, não tenho dúvida, uma parte da base que dá apoio ao governo Lula. Eu tenho deixado muito claro a minha posição. Uma questão é, o fato de estarmos no governo, e eu defendo esta posição, acho que o PDT está correto ao participar do governo Lula, não significa de forma alguma que nós estejamos coniventes com a corrupção acontecida. Ao contrário, tenho me batido dentro do PDT de que o PDT deve ser partidariamente um partido muito atuante, cobrando do governo Lula, do presidente Lula, uma postura mais incisiva no combate à corrupção. Uma questão é discutirmos qual é a nossa política para a legislação trabalhista, reforma sindical, reforma previdenciária, sobre o plano de aceleração da economia, o PAC da segurança, a questão da educação, são projetos importantes para o país. O PDT deve dar a sua contribuição. Isto não pode, de forma alguma, ser confundido com o combate de forma enérgica, permanente, sem tréguas, sobre a questão da corrupção. O PDT não pode confundir a sua presença no governo Lula com qualquer conivência ou cumplicidade com atos de corrupção. Acho que o PDT tem tido uma postura muito serena, muito tranquila em relação a isso, e eu espero que, especialmente nesses praticamente 3 últimos anos do governo Lula, a questão da corrupção ela seja combatida com a força necessária, porque certamente ninguém mais aguenta que o dinheiro público, tão exíguo entre nós, a falta de recursos para as políticas públicas, na área da segurança, na área da educação, na área da saúde, enfim, acabem sendo desviados para bolsos de alguns interesses. Então esse combate à corrupção, ele hoje deve estar na ponta, obviamente, na ponta de lança de todo o partido, especialmente do PDT. O PDT não pode se apresentar como, infelizmente, o PT se apresentava no passado, como o único defensor da ética e o único defensor da moral. O que nós devemos é contribuir, junto com todas as pessoas de bem, homens e mulheres, para combatermos a corrupção existente. Isso é uma coisa. Agora, a nossa contribuição com o governo Lula é no sentido de fazermos com que as políticas públicas tenham um cunho absolutamente social e atinjam a imensa maioria da população, especialmente dos excluídos. Nesse sentido, nós devemos contribuir para o aperfeiçoamento do Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família ele é importante, mas com o passar do tempo ele acaba sacramentando uma determinada letargia de quem recebe. E eu não posso concordar com isso, porque o Bolsa Família não pode se transformar em esmola. Ele foi importante no momento, é importante para que as pessoas tenham o que comer, o que vestir, como sobreviver, mas não podemos ficar nesse patamar. Se, obviamente, não houver um forte investimento na qualificação dessas pessoas, na abertura do mercado de trabalho para essas pessoas, certamente nós estaremos transformando algo que é extremamente importante, o instrumento de cidadania que é o Bolsa Família, certamente num instrumento de acomodação e certamente numa esmola que nós não queremos que venha acontecer.